Qual é a diferença entre um cérebro normal e um cérebro com transtorno? O interessante é que hoje se está sendo diagnosticado que não existe pessoas normais. Então o termo de pessoas normais estão sendo chamado de normalpatas. Pessoas obcecadas, na verdade, pela normalidade. Se vocês quiserem saber sobre o tema, acompanhe, conosco até o final. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando a pessoa fala que é totalmente normal, a cultura tende-se a dizer que ninguém é normal, não é verdade? Quando conhecemos de perto. Há uma frase de Milo Fernandes que diz: como admiramos as pessoas que nós não conhecemos. Então, quando você conhece realmente uma pessoa, você estabelece pelo seu padrão de comportamento aquilo o que é normal ou não. Mas dentro do aspecto que eu estou falando aqui, seria a estrutura cerebral entre uma pessoa normal e a estrutura cerebral de um narcisista. Mas o que a neurociência descobriu, na verdade? Aquilo que ultrapassa, essa imagem tão macabra que o narcisista passa de si mesmo para com os outros, e porque ele não consegue se relacionar com as pessoas e as pessoas também não conseguem se relacionar com ele. O interessante é que o processamento cerebral do narcisista ele é totalmente distorcido, É o que a PNL costuma dizer, que é o conceito de meta-informação. Ou seja, tudo que passa de informação do mundo, vamos dizer assim, para a sua percepção é totalmente distorcida. Tá? Então ele vai sempre interpretar tudo, não só mediante as suas experiências pessoais, mas também dentro das suas conexões neurais. O que acontece realmente, me perdoe, o que acontece realmente dentro do seu cérebro. O interessante é que dentro das nossas atividades cerebrais sempre há uma certa anomalia. Porque o cérebro, se vocês não sabem, é uma espécie de impressão digital. Cada cérebro age de uma maneira diferente. Assim, por exemplo, como o dedo, nós temos as nossas impressões digitais, a íris dos nossos olhos, são características imanentes, à nossa corporeidade, vamos dizer assim, a nossa fisiologia. E também assim como o cérebro. O cérebro, de cada pessoa é diferente. Tá? Eu digo a estrutura dele. O meu cérebro é diferente do seu, a minha mentalidade é diferente da sua. Então você vê que a natureza faz tudo com uma certa peculiaridade. Mas quando vemos assim o cérebro do narcisista, parece que ele é feito como configuração de fábrica. Muitas vezes eu falo isso no outro vídeo, mas não é de forma pejorativa. O porquê? Porque o cérebro do narcisista ele é formatado totalmente diferente. Por quê? Porque o seu córtex pré-frontal ele é totalmente reduzido, Então ele tem uma dificuldade muito grande de ter, por exemplo, empatia e reconhecimento acerca do sofrimento alheio. O interessante também é que o sistema de recompensa, ou seja, o sistema cerebral da recompensa dele é muito hiperativado. Por quê? Porque ele tem muita necessidade de elogio e admiração e necessidade constantes, tá? E necessidade constantes de ser totalmente ovacionado, admirado e que o outro, se foque nele. O interessante, isso acontece porque a sua região, da amígdala, ela é totalmente hiperativa. Então ela tem respostas exageradas, Ou seja, a críticas ou elogio. Então é hiperativado, tá? Por isso que tem necessidade constante de admiração, e de satisfação a um curto espaço de tempo, tá? O interessante também quando vemos o seu sistema límbico, ele tem um desequilíbrio muito grande e desregulado, Porque o sistema límbico ele tem o costume, na verdade, vamos dizer assim, o seu processo em si, regula o nosso processamento social,
o nosso processamento, o comportamento social e o comportamento emocional. Então, dele é desregulado, por quê? Porque ele não consegue, na verdade, viver com outras pessoas, ele não consegue viver em comunidade. Aí você fala, poxa, mas eu tenho o meu chefe, que ele é, sim, o seu chefe ele está numa posição acima, ou o seu líder religioso, mas essa pessoa, na verdade, ela está interpretando, não é aquilo que ela sente. Então, você presta muita atenção, pessoas que lidam com multidões. Quando você chega perto dessa pessoa, essa pessoa não quer ter uma relação direta, tá? Eu digo, por exemplo, mediante, tá, o que acontece no cérebro do narcisista. Tem pessoas que não conseguem atender todo mundo, tá? Mas essa não é a questão. Mas o que eu estou falando, que a questão, né, do narcisista, que é a sua ínsula, né, que ela processa informações emocionais, na verdade ela trabalha de uma outra maneira que é totalmente invertida. Então, quando você se relaciona com um narcisista, você percebe que as suas atitudes, tá? As atitudes que ele toma é totalmente, na verdade, não só mental, né? De acordo com o meio que ele foi criado, né? Porque o meio ambiente muitas vezes tem a capacidade de regular os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar. Isso você vê, por exemplo, se você estudar a PNL, né? A programação neurolinguística, que ela fala muito disso. Então, se uma pessoa já nasce com propensão de ser narcisista ou psicopata, se essas pessoas sofrem, na verdade, deveras opressão, sabe? Deveras adversidades, um lar que é totalmente disfuncional, a sua capacidade de ser um narcisista ou um codependente emocional é muito grande, tá? Então, por quê? Porque a pessoa processa aquilo como se fosse normal. Então, a mente dela já foi formatada. E muitas vezes a pessoa não consegue entender o porquê o narcisista age dessa maneira. Por quê? Porque ele tem essas diferentes, né, diferentes atividades dentro da sua região cerebral. Então, é por isso que, né, parece que eles são formatados, por exemplo, como, né, formatação, vamos dizer assim, de fábrica, mas são características que são totalmente peculiares, tá? Porque o ser humano, na verdade, né, ele é imbuído, vamos dizer assim, de informações neuroquímicas, tá? E informações também sociais. Ambas vai formatando a nossa maneira de pensar, né? Então, há correntes, por exemplo, de psicanálise que diverge com a neurociência, né, falando que o homem é totalmente mental, e a neurociência que fala que o homem é totalmente cerebral. Mas tem outros ramos que tentam, por exemplo, vincular, né, essas duas correntes, dizendo que o homem, na verdade, ele é tanto um ser cerebral como um ser comportamental, que é o caso da neurociência. Se vocês gostaram dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, comentem, né? Acesse o nosso canal, aperte o botão dos comentários e nos dê a sua opinião. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado nesse pequeno vídeo, e até a próxima.